Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Tata Gentil, vamos falar sobre o nosso resumão astral da semana. Desculpa que eu tô um pouco rouca, tô um pouco gripada. Gente, a tônica dessa semana é a gente trabalhar, fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Tomar conta de tudo que a gente puder tomar, mas sem perder o equilíbrio, ou seja, sem perder a questão do autocuidado. A gente precisa estar o tempo todo conectado com o que a gente realmente quer, o que a gente realmente está fazendo faz sentido para que a gente pelo que a gente, né, deseja construir, porque a gente precisa equilibrar muito isso, assim, sabe? Parar de ficar só fazendo pro outro, ou só fazendo para as pessoas, ou para o trabalho, ou enfim. Será que esse trabalho é uma coisa que te alimenta, que te faz feliz? Enfim, momento de questionamento total, porque tá vindo muito forte uma lua cheia em escorpião lá no sábado, que faz a gente assim, que tira da gente todas as máscaras, faz a gente ficar assim nu mesmo, sabe? Para tudo aquilo que realmente é importante, ou seja, a gente consegue ter essa consciência do que a gente está fazendo e que não vale a pena, sabe? E que a gente precisa parar de fazer, precisa parar de dar importância a coisas que não são importantes. Enfim, nessa segunda-feira a lua segue em Virgem, que ela entrou ontem, como eu tinha dito no outro vídeo, que no final do Dia das Mães ela estaria em Virgem. O Sol em Touro, né? Mercúrio, nosso querido Mercúrio, próximo aí do Sol também em Touro. Então as coisas tendem aí de uma forma mais lenta, calma, né? Perseverando, aí a gente consegue alcançar, tendo bastante consciência passo a passo do que a gente está fazendo. Então foco e trabalho são essenciais nessa segunda-feira, né? Porque o Sol se conecta com Plutão e Saturno em Capricórnio, então a gente precisa trabalhar, mas trabalhar no que importa, né? Nada de distração, procrastinação, que a gente vai se enrolar lá na sexta-feira. As coisas acabam se acumulando de alguma forma, né? Terça-feira, na parte da manhãzinha, assim, ainda, a gente tem um grande trígono de terra no céu, formando aí, no final dessa lua em Virgem, com o Sol em Touro, Plutão e Saturno em Capricórnio. Então, assim, é uma grande força de terra, traz um senso de peso, de responsabilidade, mas ao mesmo tempo traz bastante força pra gente seguir, pra gente conseguir fazer as coisas, né? Dá um ânimo, ao mesmo tempo que também traz uma sensação de muita... Por isso que se na segunda-feira você procrastinou, você não fez, na terça já vai vir uma coisa arada pra você fazer aí, entendeu? E vai ser aquela terça-feira que não passa, né? Até a hora do almoço parece que aquele dia não vai. Depois ela entra em Libra, né? E passa o resto da tarde por lá. Então a gente começa a dar uma aliviada, dar uma soltada, a gente fica mais a fim de relacionamento, de falar, a gente fica mais comunicativo com essa lua em Libra, mas ao mesmo tempo a gente fica analisando tudo, né, antes da gente tomar alguma decisão, porque ela traz muitas dúvidas, né? Na quarta-feira essa energia está muito forte de dúvida, a gente fica muito assim em cima do muro, é difícil a gente às vezes conseguir achar um meio termo, porque esse ponto de equilíbrio é muito difícil para a humanidade. A humanidade não consegue achar o caminho do meio, achar o ponto de equilíbrio. A maioria das pessoas elas estão numa gangorra entre um lado e o outro, 880, difícil. E essa lua ela pede esse senso de equilíbrio, né? Mas quase ninguém é de fato equilibrado no planeta. Então a gente fica nessa gangorra. O bom nessa quarta-feira é que a Vênus entra em Touro, sai de Áries, entra em Touro e se aproxima de Urano em Touro. Então a gente começa a ter mais consciência do novo mesmo, de romper, começa a ter mais coragem de fazer coisas novas, né? De quebrar paradigmas, de buscar novas formas de ganhar dinheiro, novas parcerias, novos relacionamentos, novas amizades, enfim. Começa a vir coisas novas aí, a gente começa a pensar nas coisas de um outro jeito, né? A cabecinha, o coração começa a sentir que precisa, que do jeito que tá, não tá legal. Então, de repente, quando a gente começa a ter uma consciência de um senso de oportunidade que a gente não está vendo, que a gente não está conseguindo trilhar,
pro novo, porque a gente é muito assim, né? De fato, o ser humano, aquilo que não existe, a gente não consegue visualizar, né? A gente vive uma sociedade muito assim, a gente vive muito condicionado. Só a gente reparar, fazer um momento de observação numa praça e você vai ver que as pessoas elas não fazem nada muito diferente umas das outras, porque elas estão condicionadas. Então essa Vênus com esse Urano começa a fazer a gente de repente questionar as formas de relacionamento, parceria, trabalho, abrir novas oportunidades, né? Traz um senso de autoestima, um senso de merecimento. Enfim, eu acho isso muito positivo. Na sexta, isso também continua na quinta-feira, tá? Novos amigos, tudo isso começa a borbulhar de quarta para quinta-feira. Sexta-feira, a lua vai estar quase cheia, né? Ela tá gibosa, como a gente chama, num quase ápice aí, fazendo uma grande oposição a Urano e Vênus, que está em Touro. E na lua cheia, essa oposição ela fica maior ainda. Então, o que acontece quando essa lua chega em Escorpião fazendo essa baita oposição a Vênus e Urano que está em Touro? Então, assim, a gente começa a ver que coisas velhas, que coisas que não tem a ver com a gente, começa a se desfazer no ar, né? Começa a quebrar, pode vir crise, porque a gente vai perder coisas que a gente achava que era muito importante, que trazia senso de segurança, mas que de repente aquela segurança não é o que a gente precisa ir para o novo, a gente está com medo, a gente está apegado, enfim. Então, coisas novas começam a surgir, as velhas começam literalmente a putrefar, como é que fala? Ela começa a transmutar, começa a dissolver, porque Escorpião ele vai matando as coisas, né? Principalmente porque a gente tem um Plutão no Capricórnio, então que vai revolvendo toda essa terra, transmutando tudo, então a gente precisa ir para o que a gente é e não para o que a gente quer ter. Essa aqui é a questão. O ser humano ele vai muito porque eu vou ter isso para ser aquilo. Não. Primeiro você tem que ser, você tem que descobrir a sua essência, seu senso de poder, para depois você ter o que você quer ter. E não o contrário, mas a nossa sociedade está condicionada a gente ter, né? Trabalhar para ter, para construir, para depois a gente poder ser alguma coisa. Só que não é assim que funciona. A gente é algo para depois a gente ter, né? Enfim, a gente está um questionamento muito grande sobre os valores que a gente tem, né? Esses valores, sobre o que é realmente importante, o que é verdade. O que é a minha verdade? O que é a sua verdade? O que realmente você está construindo? Então, tudo isso, a gente começa a romper com bobagens, com coisas que contaram pra gente, a gente acreditou, para que a gente possa realmente construir coisas bonitas e prósperas que tem a ver com o que a gente é, que traz autoestima, que traz merecimento, que faz com que a gente possa ter força para perseverar sobre um determinado objetivo, porque senão fica tudo meio sem sentido. Você sabe por que você acorda de manhã, vai trabalhar e ganha seu dinheiro? Para que você faz? Para que você vive? Sabe? Então, essas questões começam a ficar muito fortes e a gente começa tipo, oi, né? O que está acontecendo? E tudo que está mais assim, fora do nosso senso, nosso interno, meio que não vai ter muita importância. É bom a gente olhar mesmo para o que está acontecendo dentro, para o que a gente está realmente construindo, o que a gente realmente está fazendo com o que a gente é. É isso, talvez venham para as pessoas mais profundas que estão já nesse caminho de autoconhecimento, esses questionamentos eles estão vindo e pode ser que se aprofunde e aí a gente fala, nossa, foi ruim, fiquei numa crise, fiquei numa bad, mas não é que foi ruim. Toda crise, todo esse questionamento, todo esse senso de profundidade, eu acho super positivo, porque faz com que a gente consiga mudar o rumo da coisa, sabe? Se a gente não buscar, se a gente não aprofundar, se a gente às vezes não ficar um pouquinho meio na bad, entre aspas, a gente fica no superficial e a gente nunca questiona nada, a gente nunca muda nada, tá tudo sempre bom. Eu não sou muito, eu prefiro que a gente consiga ter uma visão mais profunda das coisas e nessa profundidade a gente conseguir ver a realidade dura e às vezes muitas coisas que a gente está fazendo que não faz muito sentido. Eu acho isso, né? Já falei pra caramba aí, ó.
quase 10 minutos, ninguém aguenta, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.